Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Juntos vamos fazer um trabalho de participação, tirarmos dúvidas. Se eu tiver dúvida, eu também quero tirar com você. A sua dúvida também pode ser minha e juntos nós iremos tirá-la. Nós iremos chegar a um denominador comum, porque o nosso objetivo é fazer com que nós, advogados, tenhamos uma boa participação de atuação no Tribunal do Júri e também em toda aquela circunstância processual criminal, desde a fase da delegacia até ao Tribunal do Júri. Não, doutor, olha só entrar aí. Amém. Diga, doutor Waldner. Ô, doutor House, o senhor tá bom, doutor House? Como é que tá Vossa Excelência? Que coisa boa estar falando com o senhor, rapaz. Vossa Excelência é que me faz ter este aperto de coração, entendeu? Uma grande alegria falar com o senhor, uma grande alegria participar do teu canal, desta live, convidado pelo senhor. E há um desespero para este velhinho aqui, né? Porque estou estreando, entendeu? Mas a tecnologia unindo, ó, Pernambuco e São Paulo aqui, rapidinho. A gente Que maravilha! Que maravilha, se né? aproximando. Não resta dúvida, não resta dúvida. É verdade. E o pessoal ainda está entrando, o doutor Edson lá de Salvador, doutor Breno aqui de Pernambuco, os colegas aí tudo prestigiando. Que maravilha. O Clécio Júnior tá fazendo direito lá, vai fazer direito na Federal, tá vendo aí? Já, a turma jovem já começando. Doutora Gisele Carvalho aí. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? É contigo e com todo este pessoal jovem, eu também estou me sentindo jovem, sabia? Que coisa boa. Doutor Airon, lá de Garanhuns, tá vendo como o mundo se une aqui em torno do direito, em torno do Tribunal do Júri, processo penal. Que maravilha. Nós somos, doutor Valdir, muito felizes, porque nós fazemos o que gostamos, nós fazemos o que amamos, nosso primeiro amor, que é o direito penal, o processo penal, a defesa da liberdade. Doutor Emanuel terminando de entrar. Eu estou só cumprimentando o pessoal que está entrando, doutor. Doutor Edson, hoje tinha júri em Salvador. Esse cara é bom, viu? Tinha júri Olha em que Salvador. maravilha. Ele, Álvaro lá de Brasília, Maxwell, estavam hoje fazendo júri em Salvador. Que maravilha, que maravilha. Muito bom. Tá todo mundo entrando aí devagarzinho, né? Ô, doutor Waldner, eu acompanho o senhor, sou seu fã, vou logo dizer aqui, vejo o seu trabalho aí e vejo que o senhor tem uma quantidade de juros bem significativa. Diga aí para quem está ouvindo o senhor, quantos juros o senhor tem aí catalogados, sua experiência. Eu tenho mais ou menos, acredito, pelas estatísticas, acredito que já passaram-se dos 700, está próximo de 800. Destes 800 tribunais, quase 800 tribunais de júri, são júris realizados em 9 estados da nação. Então, eu tenho júris já em 9 estados da nação, graças a Deus. Doutor Waldner, sempre no Sudeste, Sul, Sudeste, Nordeste já fez algum júri, não? Já fiz no Nordeste, já fiz aí em Olinda, eu fiz um júri em Olinda, onde... Mas a promotora não era a doutora Eliane, não, né? Doutora Eliane Gaia, não foi? Eu não me lembro o nome dela. Ela era uma senhora, uma doutora nova,
magrinha, não é gorda, pelo contrário, ela tem, ao meu ver, na minha avaliação, aliás, eu disse isso para ela, né? Ela tem uma memória fotográfica. Já pensou? Ainda bem que neste júri meu, ela pediu absolvição. Senão ia ter muito trabalho. Que legal. Você entendeu? Doutor Waldner, 700, 800 júris é uma carreira muito, assim, muito aguerrida, tem que lutar muito, tem que brigar muito no tribunal do júri. Quais os conselhos que o senhor daria? O que é que os jovens advogados devem fazer? O que é que não devem fazer num tribunal do júri? Em primeiro lugar, eu acho que não mudou muito de quando eu iniciei, não mudou praticamente absolutamente nada em termos de início, de experiência e inexperiência. Então, a minha preocupação quando vou fazer o próximo júri, sempre tenho a mesma preocupação como se eu estivesse indo para o meu primeiro tribunal do júri. Por quê? Porque lá no tribunal do júri, para a defesa, ao meu ver, é surpresa. Tudo é uma caixa de surpresa para a defesa. Não é surpresa para a acusação e nem para o juízo. Por quê? Porque, ao meu ver, a surpresa é para a defesa, porque para o juiz e o promotor já vem a acusação delineada junto com a legalidade. E a defesa, ela tem a obrigação de fazer uma ampla defesa com relação às provas materiais e as provas orais, ou seja, a prova processual. E a ampla defesa. Então, ela ultrapassa os limites da legalidade. E a defesa também não pode deixar de ser legalista. Verdade. Como aliar toda essa situação? Aí nós vamos passar o que eu acabei de dizer para os estudantes, para os iniciantes do tribunal do júri, a se acautelarem com relação ao seu primeiro júri, em chegar lá e fazer um júri sem saber o que fazer. E vou te dizer, quando fiz o meu primeiro júri, eu fui fazer sem saber, porque eu tomei a precaução de acompanhar alguns júris, mesmo da plateia, nunca havia sentado na tribuna da defesa, mas acompanhei e soube ali captar os passos da defesa e os passos da acusação e os procedimentos judiciais. E também o comportamento dos jurados. E fui fazendo uma análise, como o dia que fosse, isso ainda quando estudante, porque eu me apaixonei pelo Tribunal do Júri antes de iniciar a faculdade, né? Até há uma história interessante, porque me apaixonei pelo Tribunal do Júri. Então, eu fui formando um perfil. E quando eu fui fazer o meu primeiro Tribunal do Júri, eu não sabia absolutamente nada. Tanto que o juiz falou assim, olha, doutor, se o senhor repetir essa palavra, eu lhe caço a palavra. Eu falei, por quê? Por que o senhor vai caçar minha palavra? O senhor vai caçar e vai por aonde? A delegacia já está fechada, o senhor não vai poder levá-la e entregar lá para me procurar depois. Você entendeu? Então, é umas coisas assim. Aliás, este é um dado que sempre levei o Tribunal do Júri meio que na brincadeira séria. Você entendeu? Então, o conselho seria este, nesse sentido, ao meu ver. Entendi. Doutor Waldner, ao longo de 700 júris, novos estados, o senhor já se deparou com situações, assim, casos bem polêmicos. Qual foi o que mais marcou o senhor, que o senhor considera, assim, na sua carreira, um marco, um processo muito polêmico aí da sua atuação? Olha, tiveram muitos casos polêmicos. Não foi um só, foram vários. Né? Então, eu não vou ter como, assim, te dizer exatamente um polêmico.
Eu posso tirar aqui um pouquinho, é porque encheu meus olhos de lágrimas, desculpa o pessoal, mas acho que faz parte, né? Os jurados, os jurados também, quando eu faço isso, já teve uma ocasião que uma jurada pegou um lencinho e enxugou a lágrima dela também, isso foi muito bom, entendeu? Porque às vezes eu chego a chorar no plenário, entendeu? Doutor, a emoção, a paixão, a garra, ela é indispensável a quem vai atuar no tribunal do júri. O senhor tá... Isso é um momento assim que a gente fica até aprendendo com o senhor, e essa paixão nos motiva, né? Isso é um exemplo para todos nós. E te responder a pergunta que você me fez, tem uns júris assim, escabrosos, júris extremamente bárbaros. Por exemplo, me recordo agora de um que comeu fígado no bar, o fígado da vítima do bar. Todos comeram o fígado da vítima, e quando comer, souberam que era o fígado de uma pessoa, aí todos vomitaram, tal, etc. Ou seja, aí foi para o tribunal do júri, aquela coisa horrorosa. Aí eu fui fazer o tribunal do júri. Teve um outro também que decepou o pescoço, jogou a cabeça na fossa, levou o corpo para a beira da Bandeirantes, aqui, para uma estrada. Ou seja, tem N's, vários, entendeu? E tem júris que marcaram também a carreira por uma bravura do Ministério Público. Um excesso, talvez, de zelo ou de entendimento que nós seríamos inferiores, e aí a coisa pega. Por exemplo, teve uma ocasião que recentemente eu fui fazer um júri em São Paulo, e o promotor brigou comigo, mas brigou feio naquele júri, disse que não queria fazer aquele júri comigo, não sei o quê, fez de tudo. Por quê? Porque na ocasião, há 29 anos atrás, nós havíamos feito um júri. E naquele júri, ele brigou feio comigo e tinha essa animosidade, essa raiva do defensor até hoje. E eu não posso dizer o mesmo. Ou seja, sabe, doutor, uma coisa? O senhor não me perguntou isso, mas eu vou te dizer, isso vai para todos principalmente os iniciantes e os não iniciantes, enfim, quando o juiz e o promotor, eles elogiam o nosso trabalho, olha, o senhor foi muito bem no seu trabalho. Eu não acredito. Vão dar contra. Vão dar contra. Sim. Vão dar contra. Sim, porque o objetivo é condenar, né? E nós estamos lá para fazer o outro papel, né? Nós penalistas, é essa palavra, e criminalistas de coração, nós geralmente somos contra-majoritários. Geralmente a gente vai contra a corrente majoritária. Sim. Isso é um caminho. Eu queria só registrar aqui, doutor. Eu queria pedir licença do senhor só para registrar. Eu vi aqui que o doutor Rodrigo Piancó entrou aqui. Doutor Rodrigo é um grande criminalista. Hoje está aniversariando. Parabéns a ele. Parabéns a ele aí. Sérgio Arruda, Jana Batista, aqui é uma turma boa. Doutor Waldner, para quem é seguidor que está vendo o senhor tem mais de 700 júri, palestras, muitas palestras, livros escritos, e aí era isso que eu ia perguntar. Olha, eu vi os livros do senhor, são muito bons. O senhor ensina técnicas, o senhor ensina vários pontos. Agora, fala também sobre a questão da pressão psicológica, que é no tribunal do júri, como enfrentar técnicas, etc. Esses livros, eles são mais voltados para a prática mesmo, para a prática do dia a dia? São voltados eminentemente para a prática. Se alguém desejar adquirir o meu livro, os nossos livros, pensando em que iria buscar o discorrer legal, técnico, da disposição do artigo, dos artigos, da lei material e da lei processual subjetiva e objetiva, eu não falo sobre isso, porque isso é normal, ou seja, isso é corriqueiro. Se a gente desejar ter esta visão, este conhecimento, essa cultura, é só ler. Então, os nossos livros não vêm neste sentido, e sim a demonstrar aquele sofrimento seu, como você chega até o plenário,
como você chega até uma audiência, ou qual é a relação que o juiz tem no receber você, ao receber você, em vez de estar recebendo o advogado, dá a demonstração de que estaria recebendo o acusado. Ou seja, então, tento passar, até no livro por escrito, além do livro agora, lancei um curso também por vídeos, né, que falam sobre isso, entendeu? Fala da dificuldade que o advogado tem e que ele deva superá-la. Então, seria neste sentido, neste caminho, entendeu? E as minhas palestras, eu faço palestra desde 2002 pelo Departamento de Cultura da UAB de São Paulo. Eu tenho aí, acho que umas 165 palestras por aí. E, então, todas mais ou menos neste sentido, entendeu? Alertar ao advogado como ele se autotranquilizar-se ao chegar à audiência e, em um tribunal do júri, qual seria o seu papel, o seu comportamento, não pôr os pés à frente, tá certo? Então, sempre com cautela e eu acostumo dizer que nós, advogados, temos, no sentido, o hábito de sempre, e como nós falamos depois, nós sempre reagimos a uma ação, que é a ação do Estado, que é a acusação feita pelo Ministério Público. Então, nós sempre reagimos, e não dá a causa em si. Mas, às vezes, ela extrapola, às vezes dá aquelas altercações no plenário do júri que valoriza, não é? Isso é muito importante. Verdade. Nós temos, doutor, assim, presenciado que sempre confundem muito a figura de nós, criminalistas, com o ato que o nosso cliente praticou. E, às vezes, também, meio que uma criminalização, meio que uma história. A gente brinca, e eu sempre digo, o cara só dá valor ao advogado criminalista quando o calo dele aperta. Aí, no instante, ele sabe bater na porta do nosso escritório. Isso pode ser o juiz, pode ser o promotor, pode ser o delegado. Eu tenho clientes, promotores, delegados, etc, etc. O senhor já se deparou também com essa situação na prática, no dia a dia aí? A capital é mais tranquilo, vamos dizer assim, aí em São Paulo. Como funciona? Não é muito diferente, doutor. Eu já tive alguns promotores que eu atuei no Tribunal do Júri na sua defesa. Então, até alguns foram absolvidos e um deles foi condenado, porque o crime foi meio estranho, né? Então, não tinha como, a situação foi realmente... Mas já advoguei, sim, para policiais. Eu acho muito difícil. Eu acho mais fácil defender o autor culpado, o autor que faz a execução do crime, do que o inocente. Porque o inocente não sabe como vai se defender. Então, ele tem uma certa dificuldade, o inocente, para se defender. Então, com relação ao promotor, ao juiz, com relação a juiz, eu defendi mas parou-se pelo meio do caminho e ele contratou um outro advogado posterior. Mas os promotores não. Eu cheguei até o final do processo e tive sucesso, e também com este que foi condenado, a condenação foi satisfatória. Ela não foi uma condenação como nos moldes, pedido, qualificada, tal. Ela desclassificou e veio para uma situação satisfatória. E tomando o gancho, com relação à maior dificuldade também é advogar para policiais. Ou seja, as pessoas mais técnicas, elas tendem a desejar influenciar na defesa. Elas querem... É complicado, não? Complicado. Então, você tem que fazer se prevalecer a sua defesa técnica e admitir
de certa forma, em sendo benéfica, a defesa, a tese colocada por ele, né? Pelo acusado. E, no caso, quando se trata de pessoas ligadas à justiça, operadores do direito, eles são mais complicados porque eles querem interferir na defesa. E quem sabe como a defesa deve agir somos nós. E se nós não tivermos uma segurança e como fazer as devidas colocações, isso vai confundir a decisão dos jurados. É verdade. Doutor, se o senhor tivesse três conselhos para dar ao tribuno, a quem vai estar ali na tribuna, quais seriam esses conselhos que o senhor poderia dar hoje? A quem vai estar na tribuna do júri, quem vai estar lá enfrentando o que o senhor adquiriu de experiência nesses 700 júris, nessa sua jornada aí? Primeiro, receber os honorários. Olha, isso é fundamental, viu? Isso é fundamental. Às vezes eu choro porque eu não recebo os honorários. E acabo fazendo o Tribunal do Júri da mesma forma, não é? Não, mas essa é uma delas, é lógico que né? Doutor, veja o senhor, dar um conselho ao primeiro tribuno. Ele ter a humildade, no meu caso, entendo assim, que ele tenha a humildade, deixa de lado, eu sou doutor, eu sei fazer, vou fazer. Porque, às vezes, eu, com toda a experiência que tenho às vezes, dificuldades. Então, me sobra determinadas dificuldades. Então, acho que, na minha opinião, o colega que vai iniciar, procura o senhor, procura a mim, procura um mais experiente, mas não, segundo a orientação, não procura, com todo respeito aos nossos colegas juízes, promotores que estão nos ouvindo, não procure a eles para dar orientação à defesa. É verdade. Porque não vai vir coisa boa, não. Não vai vir coisa boa, você entendeu? Então, não seria o juiz e o promotor que vai dar uma orientação, até vai colocá-los em situações delicadas, em dar orientação para o defensor. Então, procura um defensor mais experiente e fala, olha, eu vou fazer e tal, e se certifique de alguma circunstância que ele tenha dúvida e sane essa dúvida para ir ao plenário do júri. A outra seria estar muito bem preparado, ler o processo nas vírgulas. Não adianta ler o processo num todo, num corpo geral, estar com toda aquela... todo o processo na cabeça, mas um todo. Esse um todo, ou seja, a acusação inteira, não interessa. A acusação legal não interessa para o jurado, interessa a vírgula. Interessa aquela minúcia. Interessa o detalhe, aquele detalhe que vai fazer a diferença. Aquele detalhe é que vai fazer a diferença. E o jurado espera isso de você. O juiz espera isso de você. A população espera isso de você. Aliás, um juiz, uma ocasião, aqui em Limeira, disse assim para mim, doutor Waldner, o senhor saberia, vou lhe dizer, o Tribunal do Júri, quem é a estrela do Tribunal do Júri? Não é a Constituição Física, não são os jurados, não é o Ministério Público, não é o juiz. A estrela do Tribunal do Júri é a defesa. Todos esperam da defesa algo inesperado. Verdade. Algo que nós, como juízes, promotores e todos que da acusação, já sabemos que vamos fazer. E a defesa? A defesa é a estrela. Ela que tem que brilhar, é a que vai brilhar. Você entendeu? Então, eu não sei se já disse as três dicas. Por exemplo, mais uma. Tomar muito cuidado
instrução, de novo, ali na captação das novas provas orais para os jurados ouvirem as provas através das testemunhas, testemunha de defesa, testemunha de acusação. Eu digo o seguinte, quando se trata de testemunha de acusação, ela pode falar o que quiser para os jurados, ela pode pintar o acusado como monstro. Quem não pode falhar é a defesa. A testemunha de defesa. O senhor bateu numa tecla, doutor. Levar testemunha para o plenário requer um cuidado gigante. Gigante. Gigante, porque às vezes a testemunha de defesa é nosso calo. É como o senhor diz, às vezes tem que ter muito cuidado, muita percepção, muito feeling. Muita percepção, exatamente. E também com relação ao acusado. Eu já tive informações em uma palestra, um colega me reclamou na palestra e disse que foi processado porque o acusado não teria confessado e teria divorciado daquilo que havia combinado com a defesa, e ele disse, no seu interrogatório, nas suas declarações, falou uma outra coisa completamente diferente. Aí o defensor se perdeu e sobrou, o Ministério Público fez um quesito para o jurado se deveria ou não processar o advogado. E os jurados aceitaram. Olha aqui, barbaridade. Absurdo, absurdo. Absurdo, absurdo. Mas é uma realidade. Então, Verdade. isso cabe o quê? Cabe a nós tomarmos esses cuidados. Então, se o acusado ele divorciar da tese de defesa, ou seja, no processo vem um segmento de tese, ou seja, de alinhamento de expressões dele, de interrogatórios dele, de como ele vem falando. Chega no tribunal do júri, ele muda tudo. Ou seja, ele inverte e pega até a defesa de surpresa. O que o advogado há de fazer aí? No meu ver, eu pediria a destituição, diria que ele vai estar em defesa, que eu não estou preparado. Eu me preparei para uma tese, eu não vou. Então eu vou fazer uma coisa com o doutor. Não é? Se você me permitir, na próxima live eu venho dar essa dica. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora? Ontem eu vi uma situação absurda. Eu fui para Caruaru, nós vamos ter um júri muito polêmico lá. Inclusive com a presença do Cláudio Dalladoni, que é aí da sua região. É um monstro aí do Tribunal do Júri, vai estar lá nos acompanhando. E nós vamos estar na assistência de acusação. Aí eu vou perguntar ao senhor. Me diga aí, desses 700 júris, os que o senhor atua na assistência de acusação, como o senhor se sente? Enfim, quando está do outro lado, quando nós estamos da outra bancada, porque eu só gosto de defender, doutor. Eu sinceramente, eu vou, porque nós profissionais precisamos ir. Doutor Alexandre, lá de Araripina, vai estar fazendo um evento em Araripina muito interessante. Vi que a doutora Ana Paula aí também entrou. E cumprimentar todos os colegas. Como doutor, é que faz, doutor? Assistência de acusação. Diga aí, me ajude. Você está me apertando muito. Com relação a que eu deixei de falar, ao meu juízo, ao meu ver, a defesa faz duas teses aí, uma esperada e uma não esperada, naquele primeiro caso com relação ao acusado. Faz a defesa do acusado, a tese de defesa do acusado, colocada pelo acusado, e a tese técnica do defensor. Em vez de cindir o júri, dizer, não, não estou aí preparado. Percebeu? Então, naquele momento... Eu não tinha pensado nessa hipótese, depois de 20 e tantos anos no Tribunal do Júri, o senhor está me dando uma dica valiosa. Mas nós estamos aqui... oportunidade... Nós estamos aqui... Atitude da defesa, cinde
pede a aquisitação pela defesa técnica e pede a aquisitação pela autodefesa. Sim. Perfeito, doutor. Obrigado. Obrigado mesmo. Mas aqui nós estamos, não é para nós velhos, não. Nós estamos aqui para os jovens. Verdade, doutor. Bom, doutor, eu já tive, sim, algumas, nesses quase 800, não foram muitos, foram 4 só. Destes 4, 2 deles eu consegui me safar e ficar quietinho. Porque o promotor foi muito bem. Né? Foi muito bem. Mas o senhor me perguntou da sensação. A sensação, a princípio, é de que você estaria fazendo uma acusação contra um inocente. Será que ele realmente é o culpado? Tá, isto para um caso. Mas para o outro caso, não. O outro caso foi justo. Foi justo o que a minha participação como assistente de acusação, com todo o respeito, o meu colega de acusação, o promotor foi assim. Entendi. Precisou o senhor intervir com mais força para poder conseguir. Aí sim, porque a defesa ganhou o tribunal do júri, eu percebi. E eu pedi ao promotor que fosse para réplica. Na réplica eu inverti a situação. Você entendeu? Mas o caso era muito ruim. O pai, o marido, matou a esposa e deixou dentro do carro, de um carro, dentro do porta-mala. Levou os filhos, isso de manhã, às 5:30 da manhã. Levou os filhos para a escola, trouxe para o almoço, levou à tarde e pegou esta esposa, 7:30 da noite, e foi desová-la. E lá, depois de 2 anos, quase 2, 3 anos, quando nós fomos fazer o júri, ele ainda estava preso e deu uma procuração para o advogado e família tomar a casa das filhas, para alugar e mandar o dinheiro para a mãe, ou para a família dele. Ou seja, ficou um negócio estranho, né? Aí a defesa, eu entendi que ele precisava ter um período de experiência de segregação para refletir. Eu não o acusei diretamente assim, olha, você tem que ser preso, você tem que manter a sua prisão, você tem, sabe, acusando ele. Eu fui light. Sabe quando você fala algo que fere mais, você falando Entendi. ameno, do que você for agressivo. Então é mais ou menos nesse caminho. Entendeu? Aí eu não sei te ajudar muito, porque... O grande criminalista do Rio Grande do Sul, Jader Marques, ele pega hoje o uso da linguagem não violenta. Eu disse a ele que tem que dosar. Você tem algumas situações que realmente você tem que ter uma linguagem bem tranquila, mas quando o MP vem forte, você tem que ir forte. Você tem que devolver. Você não pode passar por jurado a sensação de que você está tergiversando, está fraquejando na defesa do seu constituinte, né? Eu sempre digo o seguinte, o que o defensor deveria, se possível, não brigar com o juízo. Mas com o promotor vale. O promotor porque ele vale começa brigar, a... né, doutor? Mas ele começa a brigar com a gente. Você entendeu? Então, Nós só ele estamos começa... em legítima defesa, né? Nós só estamos... Sim. Você entendeu? Em defesa da defesa. Defesa da defesa. Exatamente. Doutor, e falar nisso, o senhor tem júri desde 1984, houve muita evolução no Tribunal do Júri, mas as teses continuam sendo muito parecidas. Agora, com essa questão de quisitação única, e nós temos legítima defesa, negativa de autoria,
tem quase 40 teses que nós podemos aplicar no Tribunal do Júri. Qual é a que o senhor acha mais difícil de defender e a que o senhor acha mais efetiva, que a defesa geralmente se sai melhor? Olha, tudo vai depender do procedimento processual. Eu defendo a seguinte tese. A defesa minha, as teses de minhas defesas, elas vêm com fulcro, com base em todas as provas incriminadoras. Então, eu utilizo da prova do Ministério Público para fazer a defesa, a prova da defesa. Aí ele fica maluco. Por quê? Peraí. Mas se você pensar, o Ministério Público não é acusador, ele mesmo fala que não, eu não sou o acusador, eu sou o defensor dos interesses da sociedade, não é isso? Que na prática nunca... Tá, mas é isso. Mesmo, né? Tá, mas é isso, não é? Então, já que ele é um defensor e defende os interesses da sociedade, as provas dele me interessam. Verdade. Percebeu? Só porque que a síntese da prova dele é que vai nos ajudar a provar nossa tese. Tá certo? Então, é lógico que aí inverte a posição. As provas dele caminham em um sentido e a defesa as transforma em tese de defesa, transformando a acusação em tese de defesa, tornando a descredibilidade da prova incriminadora. Verdade. Qual a tese? Qual seria a tese quesitada, a principal tese quesitável? Eu não tenho, assim, muita ligação com uma tese só. Eu sempre tive, desde o início da minha carreira, eu sou adepto à pluralidade de teses. Em quase todos os meus júris, nós temos sustentado a pluralidade de teses. Legítima defesa, a legítima defesa, ela é confrontante com a negativa de autoria? Eu não vejo assim. Você entendeu? Mas aí o promotor fica maluco? Peraí, se está negando a autoria, como é que vai ele dizer que ele praticou ilegítima defesa? Então, é aí que eu chamo a atenção com relação àquela tese do acusado, a tese técnica, a tese do acusado, não técnica. E faz as diferenças, tem que ter uma sutileza muito grande para esmiuçar isso e demonstrar com clareza aos jurados qual das duas eles irão acatar. Às vezes, a própria acusação, ou seja, a tese de negativa de autoria, essa tese estou defendendo ela por isso. Mas a defesa tem cautela com isto. Então, explica aos jurados. Ou seja, qual é a legalidade da circunstância da prova incriminadora? Qual é a ampla defesa em cima da prova incriminadora? E qual o sustentáculo da plenitude de defesa? Que seria com relação à circunstância moral e que o acusado teria ou não teria o direito de, ali, se valer daquela circunstância. Entendi, doutor. Doutor Waldner, deixa eu agora... Vamos para um momento aqui bem light. Quase 800 júris, o senhor já se deparou com situações pitorescas no plenário do júri. Alguma que o senhor se recorde que mereça um registro mais efetivo de uma situação engraçada, de uma situação que deixou o júri de uma maneira diferente? Uma situação engraçada no tribunal do júri aí. Tem algumas, sim. Tem algumas. Por exemplo, um promotor, numa ocasião, disse assim para os jurados, não disse o meu nome, mas esse advogado aí é mentiroso.
Esse advogado é mentiroso. Eu não sou mentiroso, ele disse para os jurados, mas ele é mentiroso e é minha testemunha de que eu não sou mentiroso. Olha que situação que ele me deixou. Que saia justa, né, rapaz? E tudo que ele disser aqui, com relação ao fato de hoje sustentar os senhores, é mentira. Tudo que eu disser é verdade e ele é minha testemunha de que o que eu estou dizendo é verdade. E tudo que ele disser na defesa é mentira. E aí? Como é que sai dela? Quero saber como o senhor se saiu. Eu quero saber o pulo do gato aí, doutor. Mas O juiz chegou para mim e falou assim: o senhor quer que eu dissolva o conselho, doutor? Porque te pegou. Eu falei: não, deixa. A minha cabeça realmente pegou. Minhas pernas começaram a bambear, começaram a tremer. O que eu ia falar? O que eu ia fazer? Você entendeu? E ele convenceu os jurados de que eu era realmente mentiroso e que ele não era mentiroso. Tá, e daí? O que aconteceu? Eu disse para ele, ele deu mais um dado. Ele disse assim: faz quase 10 anos que eu faço o tribunal do júri com esse advogado aí, e no meu. Aí foi o problema dele. No primeiro júri que eu fiz com ele, no meu primeiro júri aqui nessa comarca, e fiz com ele, eu pedi absolvição por insuficiência de provas. E hoje aqui eu estou pedindo a condenação desse... Entendi. Certo? Entendi. Tá. Aí o que aconteceu? Isso há 10 anos atrás. Ele precisaria buscar esse primeiro processo. Tá, mas primeiro processo comigo. E aonde ele ia achar esse processo? Correto? Correto. Aí, o que aconteceu? Eu disse aos jurados que ele, na verdade, fez esse júri comigo lá atrás. E que eu sou testemunha dele, sim, que ele não é mentiroso. Ele é mentiroso, ele não é. Ele é incompetente. De incompetência para cima. E aí você imagina o que descarregou. Verdade. Os adjetivos que vieram aí. Tá certo? Aí o que aconteceu? Naquele plenário, aqui ele está pedindo a condenação de um inocente. Eu não vou fazer sustentação, o acusado já negou a autoria. Então, foi um dos júris que eu menos falei. O acusado já negou a autoria, a tese é do acusado. Os senhores vão... A tese é a tese que o acusado sustentou para os senhores. A defesa se recusa a sustentar qualquer tese que não seja a do acusado. Por quê? Eu tenho absoluta certeza que Vossas Excelências estão convencidos de que eu sou mentiroso. Já que eu sou mentiroso e sou testemunha do promotor, eu quero dizer uma coisa para os senhores. Naquele júri, a covardia foi tão grande, que aquele acusado, naquela ocasião, tinha que ser condenado. Porque ele tinha 14 homicídios nas costas. Ele matou uma criancinha, porque ele estuprou uma criancinha de 8 anos, uma menina, e matou a criancinha e matou a mãe dela. E o promotor pediu, aí o colega pediu a absolvição daquele cara. Ele disse para os senhores. E hoje aqui ele quer condenar. O que aconteceu? Ainda disse, ele sequer levantou da sua cadeira, do seu gabinete, para produzir a prova para saber se aquele camarada era culpado ou inocente. E pediu absolvição por insuficiência de provas. Ele disse isso para os senhores, eu sou testemunha dele. E o resultado desse? Esse desgraçado que precisava ser condenado foi absolvido. E esse porque eu tenho... porque o que os jurados entenderam? Que ele queria... Certo? Entendi. Doutor Então, Waldner. Entendi. Tem mais, tá? Tem N's. Nós só fomos aqui, nós vamos levar a noite inteira falando de N's. Mas eu acho que esse é um dos... Eu queria registrar aqui para os seguidores, doutor Waldner é advogado militante de São Paulo,
desde 1984, quase 800 júris, mais de 160 palestras. É um homem que é membro da OAB lá, que faz coisa. E vai estar fazendo um curso em abril, é isso, doutor Waldner? Diga aí. Se Deus quiser, Vamos convidar os colegas. Eu já convidei a doutora Ana Paula para ir se fazer presente lá e dar uma palhinha. Ela está aí assistindo. O senhor vai ver uma criminalista raiz aqui de Pernambuco, boa mulher boa, está começando. Ah, eu já acompanhei um vídeo dela assim. Eu tenho ela assim como top, excepcional. E cita ela também convidada como o senhor, por favor. Eu gostaria que fizesse parte do nosso curso. Eu vou estar aí aperreando o senhor. Ficou o quê? 26, 27 de abril? Me parece que é, Caio, 25 e 26, não é isso? De abril? Deixa eu confirmar aqui. Me parece 25 e 26. 25 e 26, doutor. Pronto, doutor. Vamos Bota estar aí na aperreando agenda. o senhor. Nós Não, que temos isso aí é uma grande honra para nós. Nós temos curso aqui em Juazeiro do Norte, Ceará, com o doutor André Rabelo, que é um promotor do júri, que tem 2.600 júri, atua naquele caso dos canibais. Dia 6 e 7 de março, 17 e 18, Araripina, e 25, 26 aí com o senhor, depois Lajeado, no Rio Grande do Sul. Então, olha, doutor, quero dizer ao senhor que é uma honra estar aí ombreando o senhor. É uma honra estar aprendendo. Eu vou, acima de tudo, aprender. O senhor é um camarada que tem uma trajetória de vida no Tribunal do Júri, que eu fiz questão de que o pessoal de Pernambuco, do Recife, o conheça. As obras são excepcionais. Eu já li, recomendo a todo mundo. E um preço bem acessível. Quem puder, compre, participe. E cada vez mais, doutor, eu tenho dito que nós criminalistas, quanto mais juntos, mais fortes. Sim, com absoluta certeza. O mundo hoje não tem porteira, como a gente diz aqui. Então, São Paulo fica perto do Recife, Recife fica perto de São Paulo. A gente tem que estreitar isso, dar oportunidade para os jovens que estão começando, dar dicas, dar conselhos. Muitas vezes eu recebo aqui jovens advogados, eu dou muito conselho aqui no meu escritório. Tenho um verdadeiro respeito. Outra coisa, doutor, agora eu tenho encontrado muitos jovens, às vezes querendo desistir, quando se depara com as dificuldades iniciais da carreira. O que é que Fala para ele desistir. Fala para ele desistir, que sobra mais um para nós. Doutor, veja o senhor. Desistir é fácil. O problema é insistir, é persistir. Em tudo na vida, desistir é fácil, né? Tudo na vida, desistir é fácil. O problema é persistir. Você entendeu? Eu era boia fria. Eu era servente de pedreiro. Quando eu conheci o primeiro tribunal do júri, eu trabalhava de servente de pedreiro próximo do fórum. Ia ter um júri. O pessoal comentou uns 2, 3 dias antes, olha, vai ter um júri aqui, um homem matou uma mulher, blá, blá, blá. Mas o que é júri? O que é júri? Aí eu queria assistir isso, mas não podia, porque eu tinha que trabalhar. Eu estava trabalhando lá com servente pedreiro. Escorregou o martelo, a marretinha, escorregou e cortou meu dedo, eu tive que ir para o hospital. Aí enfaixaram minha mão. Eu fui para o júri. Não voltei nunca mais lá, nem para receber o que eu tinha para receber lá de servente pedreiro. E olha que eu ainda não tinha ginásio. Eu só tinha grupo. Eu fiz o ginásio, o colegial e a faculdade. Entendi. E estou aqui com os senhores. Que coisa boa, doutor. Hoje eu sou um grande escritor, para mim é uma grande expoente do Tribunal do Júri, mas eu acho que todos nós passamos por muita dificuldade. E a dificuldade, ela só nos fortalece. Eu sou filho de uma professora de origem humilde lá do sertão. Tive que pegar carona em cima de caminhão para estudar. Meu pai morreu e minha mãe teve que ser pai e mãe. Então, parece que a gente que passa por essa dificuldade, a gente enfrenta a vida com muito mais vontade, né, doutor? Nós temos coragem de expor, né? Verdade. Nós temos coragem de expor. E temos orgulho de nossas origens,
de ter Sim. construído a sua com estudo, com esforço, com persistência. Desistir é fácil, agora ir em frente é que é o Mas, difícil. doutor, é perigoso isso, viu? Sabe por quê? Depois que o senhor termina o júri, porque eu tenho o hábito de, quando, naquelas preleções que a gente está iniciando, primeiro com o juiz, o promotor, depois lá com a plateia, aí eu digo à plateia isso que eu disse para o senhor. Depois, no final do júri, o jurado fala assim: doutor, eu acreditei em muita coisa que o senhor disse, menos que o senhor foi servente de pedreiro. O senhor deve ter vindo de tapete vermelho, que não é verdade. Mas isso é uma alegria para a gente, né? É verdade. Ter suportado, superado tudo isso, você entendeu? E hoje nós vamos estar aí em São Paulo, em 26, 27, dando curso para outros advogados que estão iniciando, alguns com dificuldade. Eu quero que depois o senhor aperte Caio aí para disponibilizar o link de inscrições, local de evento, etc. Daqui de Recife, eu convidei a doutora Ana Paula, ela fica aí se escondendo, mas ela está convidada. Vamos estar aí prestigiando. Manda um abraço para a doutora Ana Paula. Vamos levar, os colegas que quiserem ir já estão convidados. Nós ainda vamos divulgar muito esse evento até lá. E deixa eu aproveitar a oportunidade. Passa para mim o tema, para mim agregar ao meu aqui, o que o doutor e a doutora Ana Paula e outros colegas que vierem, para nós fazermos uma... Mistérios e segredos do Tribunal do Júri. Adorei esse tema que o senhor botou. Mistérios Então e é segredos. esse. Entrou É a esse. doutora Grace, lá de Alagoas, grande criminalista, grande amiga nossa, também entrou na live aí. Doutora Grace, seja bem-vinda. Doutor Waldner, mas aí é isso que eu vou dizer. Mistérios e segredos. Quais são os maiores do Tribunal do Júri? Me conte, doutor. Agora eu apertei o senhor. Agora eu estou parecendo uma chave de fenda hoje e o senhor Está mesmo, viu? Está mesmo, viu? Os mistérios, os segredos do Tribunal do Júri. Eu adorei esse tema. Quando eu vi esse tema, eu digo, eu vou entrevistar o doutor Waldner, eu vou apertar ele, porque são tantos mistérios, são tantos segredos. Agora mesmo eu vi o Felipe Azuma. O senhor hoje me trouxe uma dica preciosíssima, que agora eu sei como me sair. O Felipe Azuma está com um curso aí, um workshop arretado, disponível na internet. Cara bom, cara sério. Mais de 40 teses do Tribunal do Júri que a gente às vezes nem ventila, o cara dissecando cada uma. Então nós temos que... Então o senhor, eu digo, eu vou apertar agora o doutor Waldner para saber os mistérios e segredos. Olha, eles se confundem, eles se integram, não é? Basta dizer que o Tribunal do Júri é uma solenidade que chama a atenção. Não diga todos, não. Quem quiser saber vai ter que ir para o curso presencial. Então vai para o curso, eles com absoluta certeza. Meu Deus do céu. O segredo do Tribunal do Júri. Com certeza, nós temos que... Cada itemzinho. Exatamente, isso, entendeu? Eles estão aí, a imprensa, toda a população, o fato de agradar A, B, a essência da morte e a vida, porque nós mexemos com a vida material e com a vida extramaterial, doutor. Porque senão não teria sentido um tribunal do júri para uma vítima fazer um júri onde a vítima não está presente mais entre nós. Verdade. Mais um detalhe, né? Como o senhor disse, não vamos falar todos. É verdade. Correto? Doutor Então, Waldner, aqui em Pernambuco, a gente tem uma defensora pública, rapaz, que é uma gigante, viu? Eu admiro aquela mulher. E ela tem usado a tese da clemência de uma maneira assim efetiva, de uma maneira boa. O senhor tem usado aí? Como é que o senhor vem acompanhando essa tese da clemência depois dessa quisitação única no Tribunal do Júri? Doutor, a princípio, eu entendo que
nosso sistema do Tribunal do Júri, com essa nova formação da Lei 11.698/2008 para cá, ela complicou muito para a defesa. Os advogados, de certa forma, entendem ser favorável. Eu sou muito cauteloso. Veja, senhor, entendo que o Estado, por sua vez, tanto que esta lei nova agora, principalmente essa também, mais uma aí, 13, me fala a memória... 13.964, 2019, ou seja, tomando como base todos estes anos de militância minha, eu não percebi, eu não sou testemunha na minha profissão de que o Estado, até hoje, ou de antes, faça alguma coisa que vá beneficiar a defesa. Nunca. Verdade. Verdade. Todos os procedimentos, todas as mudanças legais, elas vêm para arrochar e dificultar a defesa. Somos nós que, como eu disse ao senhor, que aquele juiz disse para mim, quem é a estrela do Tribunal do Júri é a defesa. Verdade. Porque o Estado dificulta. E o verdadeiro fiscal da lei termina sendo sempre nós, advogados. E aí mas absolutamente, com absoluta certeza. Com absoluta certeza. E quando você entra no Tribunal do Júri, você entra com 100% de descredibilidade aos olhos de todos, inclusive do próprio jurado. Verdade. O senhor sabe, doutor, o que me deixa muito feliz? O que me deixa muito... Obrigado, Caio. Deixa eu tomar uma água. Por favor, doutor. Eu vou aproveitar para cumprimentar o doutor Taylor Gigante, lá do Espírito Santo. Tenho a maior admiração. Esse rapaz foi garçom, tem uma trajetória de vida linda. Linda. Hoje dá palestra motivacional, o cara é bom. Admiro. Taylor, tem meu respeito, irmão. Por favor, mas agora eu esqueci o que eu estava falando. Nós estávamos falando, agora eu também esqueci. Fui falar com o Taylor, doutor. Nós estávamos falando da dificuldade da Lei 11.698, que o Estado sempre dificulta para a defesa. Esse aqui é o grande problema, às vezes, doutor, é quando dá estes furos no plenário do júri, também é tática. Também é tática para a gente recuperar um pouquinho. Não, você tem que voltar, e volta depois naquilo que você estava falando. Mas coloca como se estivesse aí perdido, e você busca a atenção dos jurados, não é? Doutor, estou gostando do senhor. Eu já vi que esse curso aí em São Paulo vai vir muita dica prática, viu? Vai vir muita coisa boa. Com absoluta certeza, doutor. Doutor, com absoluta certeza. Como a live ela só dura 1 hora, depois o Instagram interrompe, eu quero cumprimentar aqui o doutor Tássio, esse homem também corajoso, saiu da polícia para advogar. Doutor Wélide, que entrou agora. Doutor Emanuel, que está sempre interagindo, que coisa boa. Aí eu queria, doutor, dizer o senhor o seguinte. Primeiro, minha admiração, minha gratidão por essa live. Nós vamos repetir outras antes de abril. E queria, assim, dizer ao senhor que Pernambuco está aqui de portas abertas, esperando o senhor aqui no júri. Nós vamos ter o prazer de tê-lo aqui presente também. E convidar todos, 26, 27 de abril, não perder aí em São Paulo. Depois nós vamos estar divulgando, que o senhor dê um abraço em Caio e que o senhor fizer suas considerações finais sobre os segredos e mistérios do Tribunal do Júri. Tá bom. Doutor House, a alegria é minha, a grande honra para este nascituro estudante do Tribunal do Júri. Eu me classifico dessa